Eu larguei o CLT para empreender do zero. Se você não tem crise, cria uma. Quem está executando a sua visão não é você. Sejam bem-vindos a mais um super episódio do Yup Talks, aquele podcast que você já acompanha para estar sempre atualizado sobre o que acontece no mercado B2B brasileiro, mercado de tecnologia e também conhecer histórias de empreendedorismo de pessoas notáveis que estão fazendo a diferença aí no Brasil e no mundo. Eu sou o Thiago Alves, host aqui do Yup Talks, aquela pessoa que você xinga quando a internet trava. Nossa, parou bem na hora que o Thiago estava falando. Eu mesmo, muito bom tê-los aqui, sempre acompanhado do Douglas Torres, seu da Upchat, que oferece Muito aqui. bem-vindo, audiência. Mais uma, hein? Vambora. Douglas, que a gente sempre pega para Cristo. Se tem alguém no comentário que você queira, preciso xingar alguém, por favor, Douglas, Thiago. fique à vontade. E, gente, hoje a gente vai fazer diferente. Eu acho que o Yup Talks vai trazer um episódio super diferente, porque aqui temos convidados aqui especiais, o casal Carol e Dom, que está com a gente aqui para falar de construir um legado de marca. Sejam muito bem-vindos ao Yup Talks. Muito obrigada, prazer estar aqui. Essa mesa virou, né? Já pudemos entrevistar o Douglas, agora é a vez dele de perguntar tudo para a Agora eu posso audiência. perguntar tudo, hein? Muito bom. Vai ser um prazer contribuir e vamos falar de marca, que é o que a gente gosta, que é o que a gente vive, né? Tudo que a gente faz hoje tá nesse universo, é podcast, é sobre marca, a gente tem nossas marcas. Evento para donos de marcas. Então Várias marcas é disso que a gente próprias. gosta de falar mesmo. Muito bom, então deixa eu segurar a ansiedade aqui para apresentar formalmente eles aqui, mas antes, para você que está na audiência, tem aquele dever de sempre de curtir, deixar o like, fazer um comentário, mandar sua pergunta, interagir conosco. A gente sempre acompanha os comentários, é legal, né? Saber como vocês estão gostando ou não estão gostando. Critiquem o Douglas, fiquem à vontade, a gente não vê problema nenhum em vocês fazerem isso. Ao contrário, a gente gosta, aumenta o engajamento. Muito. O Douglas me prometeu que todo episódio ele vai assistir de novo. Se tiver crítica com ele, ele vai lá e comenta em cima. Então ele vai ter que assistir de novo, a ler. Fiquem à vontade. E agora que todo mundo sabe que hater da audiência, pode reclamar mesmo. Não liga não. Olha, não sei se é melhor ter hater ou lover. Então acho que é melhor manter nos haters aqui. Gente, vou apresentar para vocês então a Carol Viudes, empresária, fundadora da BizU Skincare, sócia da Denavita Suplementos, especialista em marketing de influência. Ela também é fundadora da empresa de educação Brand Legacy, que ajuda empresários a construir e escalarem suas marcas próprias no digital. E o Dom que está com a gente aqui, Dom Barros, é empresário, sócio fundador da Denavita também, da AMP, falei certo? A AMP, ok. Da Brand Legacy também e do Made in Brazil Podcast. Ambos estão no Instagram, você encontra eles facilmente ali, a Carol por Carolina Viudes e o Dom por Domiciano Barros no Instagram. Tem YouTube também, deve ter TikTok, todas as mídias sociais, tudo, né? tem Falou de tudo. brand, tem que estar omnipresente, é Tem isso? que estar em todos os canais. Muito bom. Cara, a gente vai falar de bastante coisa aqui, mas acho que para nossa plateia, né, para o nosso público, eu acho que o principal ponto é o seguinte, cara, como é que é essa marca pessoal de vocês? Como é que nasceu? Como é que construiu? Conta um pouquinho pra gente. A marca pessoal, Isso. cara, o que a gente começou, na verdade, foi um trabalho. Eu venho de outro mercado, né? Eu fiquei 11 anos trabalhando com multinível. Comecei a trabalhar ali com uma empresa chamada Monavi, depois uma outra marca chamada Juness. E eu sempre falo para todo mundo, estaria lá até hoje se não tivesse vindo a pandemia, que acabou derrubando muito o mercado. E essa marca acabou saindo do Brasil. Inclusive, a gente teve Carol teve médico agora há pouco. E eu tava ali esperando e encontrei com um cara que era dessa época, do multinível. E ele tá lá até hoje. E eu falando, cara, a gente falava pra todo mundo que multinível era a melhor coisa do mundo, sabe? Que você tinha estilo de vida e tal, que você tinha qualidade de vida. Era tudo verdade, velho. Porque depois que eu saí e a gente começou a abrir empresa, Empreender, lidar eu falo, com meu Deus, colaborador. cara, você nunca mais dorme assim, sabe, gostoso, daquele jeito, sem preocupação, e essa ansiedade, essa frenesia e tal. Mas enfim, acabei saindo ali do multinível, conheci a Carol, vi a Carol empreendendo. Fiquei impressionado com a operação dela, porque ela tinha uma marca de skincare, ela vai falar, e eu estava com uma operação no momento ali de revenda de suplemento em marketplace, com margem muito apertada. Aí, inspirado por ela, eu acabei criando a marca, né? E essa marca cresceu muito rápido, outros donos de marca começaram a nos procurar para saber o que a gente estava fazendo, como que a gente estava conseguindo crescer tanto ali em tão pouco tempo. A gente viu que a gente tinha algumas habilidades, algumas facilidades que não eram facilidades para a maioria dos empresários.
e a gente viu que a gente tinha um produto na mão. Aí a gente entrou nesse mercado de mentoria, começou um trabalho de mentoria e agora veio a ideia do evento. Então, a gente acabou se posicionando nesse mercado de marca própria. O que a gente faz hoje é ajudar donos de marca a escalar e, naturalmente, a gente toca nossas marcas em paralelo. Muito legal. Bom, timing perfeito, né? Que a pandemia trouxe essa necessidade de todo mundo focar no digital e o personal branding hoje é uma grande tendência, né? A gente vive a economia da atenção, a economia da influência, né? E o marketing está todo voltado para os influenciadores como um todo, né? Independente do segmento. Então, o timing foi muito bom e ajudou bastante aí o negócio. Foi. Legal, muito bom. Carol, conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, eu comecei CLT mesmo, né? Então fui anos ali do corporativo, foi uma grande escola para mim, passei por multinacionais, até que um dia, num grande pavilhão, eu olhei e falei assim, não tá mais fazendo sentido para mim, eu quero dar um próximo passo, quero empreender. E aí eu larguei o CLT para empreender do zero, eu já tinha um hobby / uma paixão, que era ser youtuber há 10 anos atrás. Então eu gostava de olhar para as câmeras, gravar e falar. E junto a isso eu falei, bom, tenho toda uma carreira aqui no CLT, no mundo de cosméticos e de vendas. E tenho essa paixão por influência. Por que eu não junto tudo isso e crio um produto inovador, que é o que eu sei fazer, mas trago essa força dos influenciadores para começar? E aí nasceu minha primeira marca. Então, no meio da pandemia, eu deixei o CLT e fundei a Bizu. E aí a Bizu foi uma marca que já nasceu com a força dos influenciadores comunicando e divulgando, 100% nativa digital. E aí a gente começou a crescer muito com a Bizu e me deu aquela vontade de saber se eu conseguiria replicar aquilo que eu fiz. E aí eu falei, bom, para eu replicar o que eu fiz, antes de eu ensinar para alguém, eu acho que eu vou ter que fazer de novo com o meu dinheiro. E agora, e aí a gente começou, o Dom já estava fazendo a Denavita, mas muito mais dentro de um marketplace. Eu assumi para fazer a parte das redes sociais, para trazer o trabalho de influência, e a gente fez nascer como uma marca mais forte. Aí veio a Denavita, a gente escalou muito rápido a Denavita como marca própria também. Então, eram nichos diferentes e públicos diferentes. Ou seja, eu validei a estrutura do modelo de negócio, que a gente sabia replicar através da audiência de força de influenciadores. E fazer uma marca vender e fazer uma marca virar desejo. Aí começamos a entrar em outras marcas, começamos a entrar no mercado de educação, no mercado também de consultoria, que aí quando a gente viu, a gente estava com 15 marcas dentro da operação. E aí esse ano a gente ajustou todas as coisas, colocou as nossas empresas para continuarem crescendo e vem muito forte no mercado de educação mesmo, aí é onde a gente ensina tudo que a gente percorreu. E nesse tempo, quantos anos está empreendendo já? Eu comecei com 25, eu tenho 31. Tá, então, É. 6 anos. É. Pô, logo no pré-pandemia ali, assim. Exatamente. E não sente falta do CLT, o 13º, Eu o tava... salarinho no final do mês, do CLT. Eu tava falando isso hoje pro Dom, né? Porque, assim, teve um rapaz, assim, que a gente ficou ali num pré-namoro de sociedade, né? E aí eu falei, bom, o discurso é muito bonito, mas falta um pouco, assim, da execução mesmo, né? E aí eu olho e reflito. Quando eu fui empreender, eu fui morar, assim, eu saí das feiras de cosméticos de Paris, com o carro da empresa, com cartão corporativo, e eu fui morar num apartamento com 3 amigas, tipo, que fazia barulho do busão, sabe? Então, assim, não sinto falta do CLT mesmo, porque eu acho que, assim, você consegue conquistar, tipo, muito mais, porém, você tem que estar disposto a pagar o preço. E se você não tiver muito, assim, com muito dinheiro já para investir, ou alguém que tenha para investir em você, você tem que saber que você vai voltar algumas casas para trás e acreditar demais naquilo que você está fazendo. Porque foram ali 3 anos bem desafiadores para eu voltar a ganhar o que eu ganhava. E aí depois, no 4º ano, que aí eu comecei realmente a ter ali no pessoal, no financeiro pessoal, uma melhora. Mas é uma melhora sempre, cara, é empreendedor, é complicado, né? É uma montanha russa, né? É crise, sucesso, crise, sucesso, crise, sucesso. É mais ou menos isso. Você tem que saber lidar isso e trazer para uma régua, né? Então tem muito essa situação do empreendedor, né? Você nunca vai estar numa zona de conforto. Não tem. Né? Como o próprio Mariano, uma vez a gente viu, a gente estava até junto na palestra do Mariano, que ele fala, né? Se você não tem crise, cria uma. Só para não deixar o seu time ali numa zona de conforto. Né? Senão você cria uma zona de conforto para o seu time, mas de repente daqui 3 meses você vai enfrentar uma real crise e o seu time não vai estar preparado para essa situação aí. Eu falo que eu pude ver isso também em uma das empresas, né? Que quando ele é silencioso,
Quando você não tá, claro, quando você está caindo, você fica preocupado, meu Deus, Sim. o que eu faço? Quando você está crescendo, você está feliz, o time está Sim. motivado. Mas quando você está batendo o mesmo resultado, e aí você tira um pouco o pé, esse fracasso, ele é silencioso. Porque você acha que no próximo mês e no outro, você vai ter o mesmo resultado e não vai. Não O vai. mercado está mudando, o consumidor está mudando, as estratégias estão mudando, e aí daqui a pouco você começa a despencar, e aí você fala, opa, aí ou eu volto imerso para a operação e faço acontecer de novo e me dedico, ou a empresa começa a cair e os números a refletirem. Então isso que você falou é muito verdade, assim, você Sim. tem que estar sempre procurando o caos, né? É, procurando caos, E né? eu falo muito disso porque eu acho engraçado, assim, algumas pessoas que vêm com aquele discurso de que, poxa, tá bom, sabe, não precisa continuar crescendo, não precisa, é só fazer a manutenção e tal. Só que esse não estar buscando crescimento eu acho um negócio muito perigoso. Primeiro, porque não tem essa de ou você está crescendo ou você está morrendo, ou você está Exato. caindo. Porque se você não está crescendo, o mercado está crescendo, seus concorrentes estão crescendo, você está ficando para trás. né? Exatamente. E não adianta, e qualquer momento que a gente percebeu que a gente tirou o pé e a gente acaba sendo obrigado a fazer isso, porque não dá para colocar 100% de foco em todos os projetos simultaneamente, junto ao mesmo tempo. A gente tem que escolher, né, momentos de direcionar o foco para o projeto que a gente entende que é a prioridade ali no momento. E toda vez que a gente tira o pé um pouco, assim, é impressionante como, né, a gente sente. A gente sente o impacto. Claro que, a gente estava falando, são projetos novos. Quando você Sim. tem uma empresa mais madura, com C-levels ali e tal, que você consegue delegar a responsabilidade, é outro ponto. Mas a gente não... Só que a maior dificuldade do empreendedor é encontrar um substituto que ele confie, que ele delegue de olhos fechados, né? Que a grande maioria dos empreendedores, ele é bom em fazer, ele tem a visão, o propósito e a paixão pelo negócio. E aí, no momento que o negócio cresce, que ele precisa estruturar, e que ele vai ter que ir no mercado contratar um C-level, uma coisa assim, a dificuldade dele muitas vezes é largar o osso. Exato. É garantir com que ele poder delegar de olhos fechados. Não que ele não vai manter um certo controle, até porque muitos desses executivos migram para um board, migram para um conselho. Então ele já tem, mas é diferente, né? Ter alguém executando a sua visão, não é você executando a sua visão. Então isso acaba tendo esse desafio que você trouxe, Dom. E requer muita maturidade, né? E entender isso. Ontem a gente estava conversando com um dos nossos sócios ali do evento, chama Júnior Nivaldo, inclusive é um cara que, se vocês quiserem convidar para estar aqui, ele é um baita de um case de sucesso. Assim, mesmo. Ele é fundador do grupo Vitabi, a maior empresa ali chama RenovaBi. E a RenovaBi, assim, cara, primeiro ano ela faturou R$500 mil, que ele estava estruturando ali, segundo ano 35 milhões. Terceiro ano, Que rampagem 200 milhões. Nossa. Do segundo pro terceiro. Eu falei, cara, me explica, cara, como que você fez isso? Aí Qual ele é a falou- pirâmide? Conta pra gente. Qual Aí que ele é o falou- Monavi 2 aí? Ele falou, cara, fui atrás do executivo ali, de um cara foda de performance da Growth, que é uma das maiores marcas de suplemento hoje do Brasil. Conhecemos. Trouxe o cara com salário de 70 pau mais bonificação e trouxe uma mulher que para cuidar da parte de influência que ganhava mais do que eu. E óbvio, assim, foi muito agressivo. Ele falou, mas teve bom, enfim, ele teve um custo da vida pessoal dele muito grande nesse ano, porque ele trabalhou 24 horas por dia. E a conversa ali naquele momento era, ele falou, eu não sei ir para um bi ainda. Ele falou, eu estou procurando, porque eu sei que se eu continuar aqui tentando, eu vou ficar no caminho do crescimento da empresa. Então ele reconheceu que ele chegou, pelo menos por enquanto, no limite dele ali, e ele está indo atrás de um profissional de mercado para poder ajudar ele a bater a meta dele de levar a marca para um É o bilhão. famoso tipping point, né? É o ponto onde é um ponto de inflexão. Não dá mais para voltar atrás e ser pequeno e tocar tudo. Ele precisa crescer para manter a parcela de mercado que ele conquistou. Buscar no mercado é caro, contratar no mercado é caro. Exatamente. Ele já começa a ter que implementar políticas e processos de compliance, de gestão, de reporte que ele não teria antes como uma empresa pequena, até para vender mais. Ele começa a entrar no olho de outros, né, outros mercados. Então, não é fácil. Não é à toa que grandes fundadores de grandes startups morreram no meio do caminho. A startup sobreviveu, mas o fundador Entendi. teve que sair. Teve que sair. Entendeu? Porque chega aquele momento onde não é mais sobre executar a visão. Muitas vezes é sobre o negócio funcionar.
Entendeu? E muitas vezes, Total. para executar a visão, essa pessoa tem que reinventar. O próprio Steve Exato. Jobs saiu da Apple e voltou para a Apple. voltou, né? Ele foi tirado da Apple. Ele foi na verdade. tirado, né? Não foi uma opção dele, né? Mas eu falo porque eu vivi isso muito dentro de casa. Então, quando vocês falaram, né? A questão do não largar o osso. Eu passei por isso, exatamente, nessa questão de crescimento. Por muito tempo eu fui o único C-level da empresa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um conselho para dentro de casa. E para você trazer esse conselho, você tem que estar pronto para críticas. E muitas vezes você se acha, né, por você estar tão imerso dentro da operação, muitas vezes você acha que você é o cara da razão. E muitas vezes não é. Por quê? Porque o conselheiro vai olhar muitas vezes por cima do negócio como um todo. E sem emoção, né? E sem emoção nenhuma, que você é por emoção, porque você criou aquilo, você fundou aquilo. Então eu fiz basicamente em 2 etapas. Eu fiz primeiro o conselho, que muitas vezes, né, Thiago mesmo faz parte do meu conselho atualmente, é um dos caras que mais coloca água no meu chopp, né? Mas exatamente, para tirar você da zona de conforto. E diminuir seu colesterol também. E também, coisa boa. Cuida da mais ou saúde, menos, né? É mais ou menos isso. Então, isso é muito bom, né? Então, e depois a questão que hoje eu estou ouvindo exatamente preparando os primeiros C-levels dentro da YepChat. Então, isso também é uma situação que eu acho positiva. Então, você vem por fases, né? Então, qual que é o próximo passo meu em questão de estudo? Como que vai ser minha governança? Hoje vocês têm quantas Legal. pessoas no Entendeu? grupo como todo? Somando as marcas dá umas 50. Já é bastante, já é uma média empresa, né? Pensando bem Já. em termos de faturamento. E fazer gestão de pessoas é novo para vocês? É novo e, assim, as empresas, elas têm momentos diferentes. Então, esse também é um desafio. Porque, assim, igual a gente falou, assim, nenhuma dá ainda para você ter, tipo, uma liderança que toca sozinho. Nenhuma. Todas precisam de nós. Mas tem empresa que é um neném. E tem empresa que é uma criancinha e a outra criancinha já quase andando ali. Então, a gente também fica lidando com isso, assim, o quanto eu também devo gerir as pessoas, liderar e, ao mesmo tempo, me envolver ou não. Então, assim, em qual empresa eu tenho que realmente investir mais horas, me dedicar. Então, esse é um desafio, assim, pra gente. Tanto a liderança com as pessoas, quanto também a gestão do próprio tempo, né? E a gente hoje está tocando como se fosse grandes projetos. Então, assim, eu, particularmente, por trimestre, que é o que eu entendi que eu consigo. Então, assim, nesse trimestre, qual é a minha curva A de empresa e de negócio? Qual precisa mais de mim? É aqui que vai estar o meu tiro, o meu salto maior. Aí, depois, no próximo trimestre, eu revejo. E uma coisa interessante é que, por exemplo, tem ações que eu plantei muito no final do ano passado que marcas estão colhendo agora. E quando elas estão colhendo, me dá um pouco de fôlego para estar mais imersa nas outras. E aí vai girando os pratinhos, né? Você sabe que a gente em avaliação de startup, de empresa, né, escritório de investimento e tal, é muito engraçado porque o investimento é feito em cima do fundador. Total. Nunca é feito sobre o negócio, né? O investidor olha para o fundador e vê se ele tem a paixão nos olhos, tá? Fala, vamos investir nesse cara. E eu participei uma vez de uma rodada de investimento que foi muito engraçado. Não vou dar os nomes aqui para preservar as identidades das pessoas, mas onde as perguntas que a gente fazia para as startups eram muito engraçadas. Aí teve uma que a gente jogou no ar que foi assim, tá, o que você está tomando de remédio hoje? E, cara, era muito engraçado, porque a gente tirou todo mundo da zona de conforto. Como assim? O que eu tô tomando de remédio? Tá, quais são os seus remédios? Aí o cara falava, a gente só anotava, ninguém falava nada. Porque, assim, cara, não é possível. O cara tem que estar envolvido tanto no negócio, daquele jeito ali, que ele já perdeu até a noção da saúde dele. Não que isso seja bom, tá? Não vamos romantizar Mas isso. é que acontece, né? Mas é que acontece. E foi engraçado que as 2 startups que passaram na rodada de investimento, era que os founders estavam assim, cara, era... O omeprazol era o mais leve, era remédio pra dormir, era remédio pra acordar. Era... O omeprazol eu tomo de 2 a cada... O meu prazol, Venvance, Stilnox pra dormir. Então, cara, e foi muito engraçado, porque é exatamente sobre isso, não é sobre romantizar o empreendedorismo. Não É é. difícil, é dor, é um sacrifício, você não vai conseguir colocar seu foco em tudo. Né? A gente participou daquela palestra, lembra? Até queria um pouco a visão de vocês, assim, dá pra unir qualidade de vida, família e negócios? Não. Cara, vou te falar que eu achava que dava. Mas, Ele achava que ele era um Sejam super-homem. sinceros. assim, eu Sejam sempre sinceros. tive noção que eu teria que sacrificar muito, principalmente momentos de lazer, né, e familiar. Só que tem uma coisa que faz parte da minha identidade mesmo, que é essa questão de treino.
Eu sempre gostei de ir para academia, isso sempre foi importante para mim, até para minha produtividade, para o meu bem-estar, assim, para minha autoestima, né, para o meu nível de confiança, sempre fez parte, assim. Nunca teve um dia tão atribulado, com tanto compromisso, que eu não conseguisse fazer o meu treino para minha academia, tá? Isso sempre fez parte. Tão importante quanto dormir ou comer. Você vai todo dia, você é aquele cara que com 365, né? 1/365, depois 365/365. Domingo a domingo. Nossa, que legal. Só que pela primeira vez eu não tô conseguindo. Pela mesmo? primeira vez. E aí, assim, sábado, domingo, trabalhando Bom, direto. o pessoal que usava os equipamentos na academia agradece, Tá né? agradecendo muito. Menos um, né? Todo dia ele Menos lá, Nossa. pô, mas não consigo usar o supino, olha o cara ali de novo. Menos um pra atrapalhar, cara. Mas hoje, foi uma decisão nossa, porque dá pra ir mais devagar? Dá pra ir mais devagar. Mas a gente quer, assim, aonde a gente quer chegar, se a gente não acelerar, né? Então, para você, se você quer ter um nível assim de sucesso profissional muito acima da média, você vai ter que fazer mais do que a média, vai ter que trabalhar mais. Mas você tem um sacrificar compromisso mais, entre né? vocês dois? Tipo, até aqui a gente vai, passou desse ponto aqui, A gente como família, como casal, tipo, cara, é aqui que a gente quer chegar, ou você vai sempre colocando a meta da meta, não no modo Dilma, mas numa linha de tipo assim, batemos aqui, foi fácil, vamos mais. A gente vamos? tem uma meta assim que a gente acredita que resolve, e a partir dali a gente vê o que a gente gosta de fazer. Assim, esse número é 1 milhão de receita mensal. Certo. A gente entende que, assim, não vai ser bilionário, mas você vai ter praticamente tudo que um Certo. cara muito rico tiver. Mas então é um bom número ter- que a gente busca. É bom ter um objetivo, né? Até mesmo para você exatamente meio que ter uma balança no meio desse jogo que é importante. Né? Porque querendo ou não, vocês empreendem, vocês são um casal, né? Vocês estão na vida um do outro, então assim, são vários fatores, né? Se vocês empreendem demais, muitas vezes o pessoal cai. Sim. Então isso não pode. E afeta, não tem como dizer Afeta. que não. Assim, é que Afeta. ainda ajuda porque a gente está muito comprado no mesmo propósito. Sim. Eu imagino se a gente operar. As pessoas falam, ser sócio é bom ou não. Eu acho que pra gente é bom. Porque se talvez eu estivesse vivendo o que eu vivo e ele não estivesse fazendo parte, ou o contrário, com certeza a gente teria conflito. Mas como é o mesmo propósito, são praticamente as mesmas empresas, os mesmos negócios, só que assim, para mim, já pesa mais do que ele, porque tem um lado da mulher. Que é muito difícil. Que assim, às vezes parece até as pessoas falam, nossa, é romantizar, mas não é. É muito difícil, assim, pra mulher ter que equilibrar tudo e ainda pra vocês, homens, assim, dinheiro e o poder são as principais moedas. Pra mulher, a gente tá correndo atrás do dinheiro e do poder, mas a principal moeda é beleza. Então, quando você deixa de falar assim, eu não treino, eu não fui no salão, eu não tive meu momento, pesa. Então você fala, eu tô correndo atrás do dinheiro e do financeiro, e isso pesa, e isso vai refletindo em tudo, vai refletindo no relacionamento. Então, assim, a gente tem essas conversas, não é fácil, a gente se dá muito bem e é muito parceiro, assim, nos negócios, e estamos sempre junto. Então, as reuniões de sócios, a gente tá junto, na nossa casa. Então, isso Por isso que dá ajuda, certo. sabe? Por Vocês isso mandam que dá tipo um certo. invite do Outlook pra jantar? Não, mas a gente alinha a agenda. Olha, a mas gente tem que bloqueia marcar a o agenda. horário. Tem que marcar o horário. Ai, Deus do céu, muito bom, muito bom, muito bom, Fala, muito cara, bom, tipo muito bom. assim, amor, hoje nós vamos jantar. Não sei, deixa eu ver no meu calendário. Deixa eu ver no meu Você não me calendário. mandou um invite, então nós não vamos jantar. Eu jogaria essa fase. Tipo, você me Não, mandou mas invite, vem eu cá, falo. tem. Se eu abrir minha agenda pra você, eu te mostro aqui. Tem ali café da manhã juntinhos. É o horário do café da manhã. Gente, funcionou. Você viu? Caraca. 8 horas, esse é o nosso Achou que era horário. brincadeira. 8 horas da manhã, café da manhã. E assim, tem que estar ali junto, Porque o entendeu? resto do dia a gente não sabe mais se... Pega essa aí, quem for coach, Muito, planner aí, ó, tá vendo? É. Isso é importante. Mas você sabe que eu tenho vários amigos, assim, e também entrevistados, que trabalham juntos, assim, e a maior dificuldade dos casais que trabalham juntos é exatamente alinhar a agenda. Porque por mais que você tenha o compromisso, a empatia, você saber, mas, tipo, cada um tem sua verdade também. Você fala, cara, eu tava com uma expectativa desse jantar, você não pode vir, tudo bem, eu entendo que é seu trabalho, mas não é. E é muito difícil trabalhar junto, né? A taxa de divórcio hoje é bem
alta, digamos assim, principalmente por problemas que são carregados do trabalho para casa. E quando os dois trabalham na mesma coisa, vocês conversando no jantar sobre o negócio, não é jantar, é hora extra. Mas é verdade. Exatamente. Como separar as Eu horas? acho que então o nosso No jantar é primeiro- hora extra. E eu vou cobrar o meu. Deixa eu contar rapidinho uma coisa. No nosso primeiro jantar de Dia dos Namorados, a gente, na hora que eu desci do carro, ela falou, só hoje, vamos ficar sem falar de trabalho? Eu falei, lógico, Dia dos Namorados. E assim, sentei, pedimos um vinho ali, tá, cara, passou 10 minutos, a gente tava Mentira. falando de trabalho, de coisa e tal. Freneticamente. É assim, mas no final das contas a gente gosta, cara. A gente vive isso e sabe qual que é o maior problema dos casais? É financeiro. Sei. Então, isso a gente resolveu. Por essa pegada, a gente paga o preço, só que esse problema a gente não passa, né? Agora, a gente tá numa fase que a gente tá trabalhando tanto que a gente não tá no melhor momento, assim, de casal. Só que, de novo, é acordado, é combinado. É que você também né? não tá indo na academia, né? Não queria falar, mas, pô, Exatamente. reclamação pode ser. Eu tá... Mas olha só, pra vocês verem, olha aqui, ó. Café da manhã juntinhos. Ah, Tem café da todos os manhã dias na juntinho, gente, agenda. tá é. aqui, viu, gente? Sou prova, Eu sou sou vendo. vidente. O pessoal que acompanha o Pitol já deveria estar. O Thiago é vidente. Eu solto cada uma aqui que o pessoal acha que é brincadeira. Mas é e depois verdade, vira né? verdade. Aí, ó, tá vendo? Cara, muito legal. E falando de personal brand, Vamos lá. entendeu? Vocês têm que trazer o personal brand pra dentro do lifestyle de vocês. Afinal de contas, por mais que você tenha o produto, vocês também são uma marca pessoal forte, Perfeito. né? Isso também requer uma estratégia, isso também requer um plano de negócios para vocês, assim. Eu lembro que uns anos atrás, até um abraço para Bianca, da Boca Rosa, vazou o planejamento dela de personal Precisa. brand, a internet foi a loucura. Isso. E foi engraçado porque assim, ela falou, cara, tudo bem, eu vou postar aqui, ó. Não sei se você lembra disso, a programação, tal hora eu posto sobre o bebê, tal hora eu posto sobre isso, tal hora eu posto sobre isso. O pessoal falou, nossa, mas sua vida é mecânica. Ela falou, não, é uma questão de eu me agenda, na minha cabeça é como minha agenda funciona, isso me ajuda muito. É difícil de entender para quem tá de fora, né, mas para vocês que estão inseridos nesse mundo digital de personal brand, deve ser algo comum até. Na verdade, assim, como uma marca, toda marca tem um calendário editorial. Você não acorda hoje e fala, o que eu vou postar na YoupChat ou meu time vai saber hoje. Não, você tem um calendário editorial, tem um preparo, tem um tema, tem um assunto. Na nossa vida também, o que a gente faz é conseguir saber sobre quais os temas que a gente precisa falar. Então, quais são os 3 principais temas que eu preciso ficar conhecido para alavancar os meus negócios. E ele é a mesma coisa. E aí, partindo disso, a gente cria um calendário editorial de acordo com a nossa rotina, onde existe uma flexibilidade ali de mudanças, de dias em que estão mais leves, que você consegue postar coisas tipo mais do teu dia a dia mesmo e dias de conteúdo. Então, é sempre assim, você preparando e educando a audiência sobre algo para você ficar conhecido e relevante naquele assunto. Sim. E cronograma de conteúdo. Não tem como fazer se não tiver um cronograma de conteúdo. A não ser que a sua vida seja ser apenas, e não apenas diminuindo, porque é muita coisa, mas apenas influenciador. E aí você pode comandar de um jeito mais leve. Mas se você é o empreendedor por trás dos seus negócios, ou se você é ali a pessoa, o diretor, né, o corporativo, e também quer construir a sua marca pessoal, é como um negócio. Você traz o teu calendário, traz os temas e os assuntos, prepara isso antes para que fique mais fácil. Então, assim, hoje eu não... o que eu tenho que falar? Eu não tenho que pensar o que eu tenho que falar hoje. Eu sei que hoje eu tenho que falar uma narrativa de como as pessoas construírem a marca dela, 4 dicas com influência. A hora que der, eu vou pegar, vou fazer isso nos meus stories e vou soltar. Meus Reels já estão produzidos, eu produzo domingo. Então, domingo, todos os meus conteúdos já estão gravados de Reels que são mais densos e a gente traz time, porque eu não conseguiria tocar tudo sozinha. Então, a gente tem social media que nos ajuda, a pessoa que edita os nossos vídeos. Sim. Então, assim, dá para fazer sem essa estrutura? Dá, mas fazendo tudo que a gente faz e cuidando de todas as empresas, não. E aí, o que a gente acredita muito é que, assim como o que a gente descobriu, né, nas marcas próprias, que as marcas próprias, elas vêm crescendo muito, porque elas se conectam com o consumidor. Muito. Então, você olha e fala assim, existem os grandes players, né, do mercado. E como que você se diferencia com uma marca que nasce na internet, que cria uma grande comunidade e que chega a falar direto com o consumidor, simpatiza por valores e vende o seu produto? Se torna mais pessoal. Se torna muito mais pessoal, que são as marcas nativas digitais. E aí, quando essa marca também tem um rosto, que é o empreendedor por trás, e o empreendedor hoje está muito alto, as pessoas querem saber, elas confiam no empreendedor. Sim. Quando dá qualquer problema na minha marca, as pessoas vêm no meu Instagram pessoal.
Pode ter todo o time de atendimento, elas vão mandar direct para mim. E se eu não me posiciono, tem um conflito de marca. Se eu me posiciono, eu acalmo essas pessoas, porque elas falam, opa, é verdade, é real, é uma empreendedora, aconteceu isso, estamos resolvendo, vamos ajustar isso. Então as pessoas, elas querem ser, elas esperam, já que você tem essa conexão, elas também esperam que você retribua dessa forma. E enquanto você faz os seus negócios, você criar a sua marca pessoal, faz com que você alavante os seus negócios e tudo vai ficando mais fácil. Assim, no momento de construção, é de novo construir uma empresa. Então, dá aquele trabalho de uma empresa sendo neném, de você aprendendo como engajar, como comunicar, o que as pessoas querem ver, criar o público e a audiência certa. Porque muitas vezes o empreendedor, quando começa a criar a tua marca pessoal, ele tinha os amigos dele seguindo ele, que não tem nada a ver. Então, você precisa construir audiência, assim como um negócio. E aí, você começa em paralelo, mas quando os dois ficam fortes, eles se potencializam e isso gera valor para os negócios. Porque, por exemplo, antes eu pagava influenciadoras para fazer lives para minhas marcas. É uma baita estratégia e dá muito resultado. Mas hoje eu não preciso mais. Eu sou a influenciadora que faço a live para as minhas marcas e vendo. Na verdade, antes dava muito certo, mas sempre é aquela questão da inovação contínua que não para, né? Então, quando era uma situação nova, gerava muito engajamento. Isso. Hoje você tem que vir com uma outra estratégia por fora disso. Então você tem que ver, não é só contratar o influenciador e deixar na mão dele. Se você não fazer algo que realmente dê um engajamento dele, para a pessoa ver que realmente ele quer usar a sua marca, ou ele realmente tem uma identidade com a sua marca, não serve de nada você colocar um influenciador. Pode ter 2, 5 milhões lá, que não vai gerar engajamento, não vai dar ROI. Então isso é uma coisa também preocupante. Então tem que saber sempre como hoje o próprio empresário, sendo a grande marca, né, a pessoa porta-voz da companhia, se tornou o melhor negócio por hora. A gente não sabe daqui 2, 3 anos. Total. Mas tem uma questão interessante nisso que você trouxe, Douglas, que é o seguinte, as pessoas não compram mais a história que a gente quer contar. O storytelling não é mais sobre, olha, eu quero falar para você que essa xícara é sustentável, então compra porque ela é sustentável. Não, se eu não mostrar que realmente as pessoas que compram ela consideram ela sustentável, e principalmente se o dono da empresa, ou o fundador, ou o executivo, não usa o produto que ele está vendendo, isso é um problema. Eu lembro até hoje de um filme que eu assisti, acho que é aquele Ford versus Ferrari, que é muito interessante, que os caras ficam rindo, que o dono da Ford chega de helicóptero para uma corrida de carro. E o pessoal da Ferrari fica rindo, falando, pô, mas é uma corrida de carro e ele vende helicóptero. Ou seja, nem ele usa o produto dele. Né? E é a mesma coisa. Eu acho que hoje o marketing de influência migrou para um mundo onde, se as pessoas não compram storytelling, elas compram propósito. E se o executivo pode ser o principal canal, e a gente tem vários exemplos muito fortes, né, sobre isso, a gente criou um marketing de influência que é poderosíssimo. Muito. Poderosíssimo. Eu brinco, dentro da Regos mesmo, do Spaces, eu brinco com o pessoal, eu falo, gente, se a gente somar aqui, todos nós, não é um número de colaborador muito grande, mas se a gente somar todo mundo aqui, a gente tem algo em torno de 2,5 milhões de seguidores. Quantos influenciadores têm 2,5 milhões de seguidores? Então, E com a paixão, com o nível de conhecimento, porque tudo isso conta, assim, a gente faz muitos influenciadores para a marca. O que conta no resultado, muito além dos seguidores dele, é o nível de entrega, o nível de envolvimento que O ele engajamento tem com o que ele produto. faz com o seu produto, com a sua marca. Senão não vai te entregar. Exato. Não vai ser legal. e foi até interessante, porque a gente fez um exercício de falar o seguinte, olha, tem determinada notícia importante pra gente, então eu quero que todo mundo poste. Aí tem sempre aquela pessoa que, eu não vou postar, minha mídia social é pessoal, tal. E aí eu fiz essa provocação no workshop com o pessoal. O que você faria com um influenciador que a gente contratasse, que não postasse o conteúdo que você disponibiliza pra ele? Aí todo mundo, demite, xinga, vira hater, persegue na rua, o pessoal um pouco agressivo, assim, persegue na rua e tal. Aí, falou, então, o que a gente faz com um colaborador que está recebendo um salário todo mês e que não tem orgulho De engajar. de postar na sua mídia social sobre a empresa que trabalha? Aí aquele, né? Todo mundo Silêncio. Silêncio. Não é a mesma coisa, É a né? mesma coisa. Então, eu acho que a gente vive esse momento agora, né? Grandes empresas estão explorando isso. E vocês veem esse movimento, grande empresa procurando vocês para dar treinamento de personal branding para os colaboradores? Isso não é uma coisa que a gente vende, né? E a própria Carol, aliás, enquanto ela estava falando, foi a primeira pergunta que você fez, né, do personal brand, e eu não peguei.
não é a nossa especialidade. A Carol tá nesse mundo de criar conteúdo há mais tempo e tal, mas não é um tipo de produto que a gente vende. É importante, 100%, e a gente está vendo aí a Dib, os meninos do G4, Sim. enfim. Eu sei que o maior canal de aquisição hoje do G4 é o Instagram do Thales, do Alfredo, Do Bruno. do Nardon. Sim. Então, quer dizer, tem ali o Instagram hoje do G4, mas o Thales ainda é o mais forte. Né? Sim. Então, assim, faz total sentido, não descarta os influenciadores, né? Por mais que o fundador ali tenha uma audiência, uma base grande e faça ali um trabalho de influenciador e de cara da marca, você fazer um trabalho de marketing de influência ainda é muito importante por conta de você conseguir alcançar outros públicos, furar a bolha, construção de comunidade, Sim. né? Carol, fala um pouco sobre isso, né? O que a gente mais faz, a gente se tornou também, assim, os influenciadores, os empreendedores por trás, levando os nossos negócios, mas isso é mais recente. O que a gente compartilha em si, né? Como você criar marca própria, mas não no sentido da marca própria, nós também sermos uma marca, mas de produtos físicos mesmo. Então, o que a gente faz assim, existem diversos produtos físicos no mercado, você quer criar um produto seu, uma marca, e aí a gente constrói essa marca. Então, e-commerce, as marcas que nascem na internet e depois viralizam e podem chegar nos pontos de vendas físicos também. E aí a gente tem toda a estrutura de como fazer isso, né? E aí a gente tem o nosso método, e aí dentro dele também faz parte a criação de comunidade e a criação de influência. Só que muitas vezes, por exemplo, para o empreendedor fazer isso, a curva demora muito. Para ele se tornar um influenciador tão relevante a ponto do negócio dele se tornar relevante. Muitas vezes é isso mesmo, é complicado, né? Porque primeiro que no começo da tua empresa, assim, você está construindo a tua empresa. Então é difícil você, assim, porque... Como você vai ser relevante sendo que você está no começo? Sendo que você Exato. não tem uma potência de falar assim, eu faço isso de faturamento. Entendeu? A minha empresa cresceu dessa forma, eu fiz... Correto. Concordo. E aí o que a gente faz? Então a gente pega um negócio, a empresa e a marca, e aí a gente traz uma estrutura de influenciadores, uma estrutura de venda através do digital, com e-commerce, com estratégias de performance, com alavancas para fazer essa marca ficar conhecida, onde os influenciadores fazem parte, e aí você vai criando a comunidade da marca. Porque você trouxe audiência qualificada para conhecer teu produto, para conscientizar sobre o seu produto. E aí a marca vai ficando relevante, o negócio vai ficando relevante. A ponto que depois dá até para inverter esse papel. Por exemplo, eu fiquei muito nos bastidores da minha marca, muito, e fazendo um jogo total de construção de performance, de conteúdo bom e de influenciadores para construir a minha marca. Hoje a minha marca já é mais forte, quando eu apareço lá dentro, ela também me constrói. Então, ela te ajuda. Ela também me ajuda, porque aí ela traz audiência, que aí as pessoas já querem saber, empreendedora por trás. Mas um não foi efeito o contrário. rebote. É um efeito rebote. E isso serve para qualquer tipo de negócio? Por exemplo, uma empresa que quer lançar, sei lá, um negócio de suplá e quer vender isso na internet. Entendeu? Tipo, é possível, ela vai fazer, consegue fazer. É possível, assim, a nossa grande especialidade são com produtos físicos, tá? Então tem pessoal que vende no online produtos digitais, que são os infoprodutos, cursos, serviços. A nossa grande especialidade é fazer escalar rápido mesmo, que aí a gente tem até um case que dá pra, por exemplo, a própria Denavita. A Denavita a gente começou investindo, foi menos de 50 mil, e em 7 meses ela já trazia um faturamento de 1 milhão todos os meses com lucratividade e depois foi escalando, então foi rápido. Principalmente pelo nível de investimento que ela teve. Então dá para escalar mais? Dá, mas com mais investimento. Então esse é o jogo. Então dá para fazer com qualquer produto físico? Sim. Desde que a gente encontre uma grande dor, um grande problema, um grande desejo no mercado e construa essa força de marca através da audiência, dos influenciadores e trazendo também um jogo de performance, que aí entra tecnologia, que é o que eu defendo muito, né? Porque as pessoas pensam assim, é só fazer um site para vender uma marca? Não. Não. Não, é uma empresa de TI por trás, eu brinco, sabe? Então você precisa de um bom sistema de atendimento, Sim. que é um grande pilar. Quando você olha uma marca própria, são 3 grandes pilares: conteúdo, influenciadores e experiência, experiência que é do atendimento, cliente, que é o CX. que é o CX. Então, assim, e tudo isso dentro de um e-commerce é parametrizado, é integrações, é tecnologia. Então, quando você junta, tipo, a tecnologia por trás de um e-commerce, um jogo de performance para vendas e traz audiência e criação de bons conteúdos através do influenciador e um bom produto,
é possível fazer com qualquer negócio, com qualquer produto. Por exemplo, no evento que a gente vai fazer, a gente está trazendo algumas marcas que são cases do mercado para contar como que eles fizeram, como que eles construíram, como que eles inovaram. E duas marcas que a gente chamou para o painel, uma delas é a Zissou, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma marca de colchão. E eles se posicionaram 100% no digital, cara, vendendo colchão no digital. Olha que doideira. E fazendo difícil, hein? É difícil. Você fala assim, Douglas, você vai comprar um colchão pelo online? Eu não vou comprar, porque... Pois é. Eu falo que eu e minha esposa entra no consenso de colchão, porque eu gosto, na verdade, do colchão daquele mais, mais firme. E a minha esposa gosta daquele, né, que é mais... Que afunda. Que afunda. Então, assim, cara, a gente tem que entrar no consenso, a gente fica vendo, tipo... 10 colchões pra escolher um mais ou menos. Não, ainda. você, e assim, e isso... No final das contas, ela escolhe o colchão, você o sofá da sala. Exatamente. Entra nesse processo. E Esse por é o isso consenso, mesmo, né? é mais relevante ainda essa questão de influenciadores, porque o cara que vai comprar o colchão, ele quer experimentar o colchão. Essa marca conseguiu escalar muito no digital, é um baita case, trabalhando com influenciadores. Outra marca é a Sofá na Caixa. Já ouviram falar? Não. Sofá na Caixa. Sofá que Vou você até vai marcar comprar, aqui, sofá na caixa é você legal, vai hein? comprar, o que Nome você quer bonito, hein? fazer? Você quer experimentar o sofá, você quer ver e tal. Esses moleques estouraram muito também, baita case, trabalhando com influenciadores. Mandava ali, é literalmente uma caixa que você recebe, só que na hora que você abre a embalagem, ele se auto-infla. Ele se auto-infla. E assim, cara, não é menos gostoso eu vi e isso na confortável. internet, eu vi. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a pegar influenciadores estratégicos que eles mapearam que tinham casas e tal, e começaram a enviar. E aí esse pessoal começou a postar, eles ramparam ali também, eles criaram uma outra parecida que chama EcoFlame Garden, só que aí são móveis para área externa, tipo espreguiçadeira, que mais que tem? Puff, Tudo essas pra coisas. ambiente externo, né? E como que eles escalaram essas marcas, que é totalmente diferente de um suplemento ou de um cosmético? Também Influenciador, influência, né? cara. E é o jogo assim, Influenciador. você olha, tem a Salve, né, que é um unicórnio brasileiro. Vão estar lá com a gente também. Sim, e eles são uma marca que aí é muito legal trazer, que é uma marca já de uma influenciadora, que entendeu que com a audiência dela, ela podia também monetizar em um produto, que é o que muitos influenciadores hoje querem. Hoje muitos deles estão virando Querem ter empresários. a própria Virgínia, Sim. querem ter o seu próprio produto, a sua própria marca. Entenderam que além da influência existe o jogo de construção de equity. Então, quando você olha a Salve, tem a Júlia Petit por trás, que era uma influenciadora. E aí, no começo da pandemia, também criou uma marca. E qual que foi a grande estratégia? Não só ela, mas ela também reuniu outros influenciadores que eram referências dentro de um determinado nicho, que era o nicho da marca, que é skincare. E esses influenciadores trouxeram audiência, conscientização do produto, a marca rampou e se tornou um unicórnio brasileiro. Então, esse jogo de você construir marcas nativas digitais através do poder da influência funciona demais. E aí vai desde a suplementação, decoração, É o create casa. economy, né? É mais ou menos isso. Isso é E assim, importantíssimo. hoje ainda funciona muito. Isso. Ainda é o que a Não, gente funciona. mais valoriza, porque lá atrás funciona. era muito mais fácil. A questão é só que tem uma inteligência por trás, tem que ser um Tem. pouco Mas maior. você usaria um pouco- macro ou Perfeito. micro-influenciador, que funciona melhor? Os dois. Ah. Os dois. E assim, existe um método. E assim, a gente chega muito empreendedor de mentoria, né, para nossa mentoria, se queixando que contratou influenciador, gastou dinheiro, não deu ROI, não vendeu tanto que esperava e tal. Mas assim, a grande maioria, a avassaladora maioria, não vai atrás de um método, né? Simplesmente, essa aqui Posta tem aí. não sei quantos Quantos milhões. vou contratar. Mas muitas vezes não é Cara, nem seu público, cara. Tem todo um Entendeu? trabalho de de curadoria para você conseguir identificar o perfil, se realmente ele tem engajamento, você olha comentário, E como vê que ele vai quantidade de- entregar isso. Total. Como é que ele vai te entregar isso. Uma coisa Porque que a depende, Carol- você tem dois influenciadores. É. Um vai entregar de uma forma e o outro vai entregar de outra. Sabe o que eu falo nisso que você falou que as coisas mudam e se atualizam? A influência ela ainda é extremamente relevante e vai continuar sendo por enquanto. Só que o que mudou? O que mudou é que antes, no achismo, você acertava.
A gente tem grandes amigos assim. Sabe aquela fase que tá tudo tão bom que até gente ruim ganha dinheiro? Exato. Lá atrás exato. era assim, então o influenciador não sabia precificar, Tudo a que é audiência inovador. dele era muito as pessoas entendendo que não era uma publicidade, era muito orgânico. Então lá atrás tem vários cases de marcas que lançavam e faziam 100 milhões com O influenciador. próprio Bruno Nardon contou uma história uma vez que eu fui no evento lá de Araxá lá com eles e ele comentou uma história da Canui, na época da Canui, né? Quando ele estava à frente da Canui, ele, na verdade, contratou o Whindersson Nunes, se eu não me engano, tá? Eu vou chutar os dois valores que eu imagino aí. Ou foi 200 ou foi 300 reais. Que ele pagou pro Whindersson Nunes. Hoje só fazer- se for 300 mil, né? E olha lá. E olha lá. E se ele gostar, né? E se ele gostar da ideia. Se ele quiser. Entendeu? Então o que mudou foi isso. Assim, Então, hoje mudou muito. influência escala marcas, escala marca, influenciador é o melhor canal de aquisição de construção de marcas. Só que o que mudou de anos atrás para hoje? Mudou que hoje não é mais achismo, é dados. Então, se você não souber fazer da maneira certa e mensurar, toma um pau. Não, tem que respondendo mensurar. tua A questão pergunta- é LTV, ROI, tem o CAC, tudo. Os dois, tanto o influenciador grande quanto o pequeno, os dois fazem parte de uma estratégia de um bom trabalho de marketing de influência. Muito bom, Eles são né? complementares e escalam diferente. Aí você precisa fazer uma estratégia de entender qual é o teu objetivo e qual é o teu budget. Por onde a gente começa a atacar. Se tem budget, vamos com os dois já de cara. E aí é importante também diferenciar o cara que é influenciador de quem é autoridade também. Porque tem muita Perfeito. gente que tem autoridade, pode não ter número, mas naquele determinado tema ele é imbatível. Exato. E se ele te representa, ou se ele está falando bem de você, você sabe que é uma pessoa que você pode compartilhar a sua visão com ele, Isso, né? e aí por isso que entra também o seguinte ponto, entre o objetivo e a mensuração do resultado. Porque quando você contrata uma autoridade, você não está olhando somente e não mesmo para números de seguidores, você está comprando a relevância do que ela fala e do que as pessoas acreditam. E aí qual é o objetivo disso? É conscientização. Agora, quando eu estou comprando por seguidores, eu estou olhando para a descoberta de mercado. Vai, pulveriza a minha mensagem. Só que ainda é uma jornada de consumo. Então, eu pulverizei a mensagem com alguém de maior audiência ou com muito mais conteúdos. Depois eu trago para uma conscientização e para um perfil com maior credibilidade para, então, gerar uma conversão. O problema é que as pessoas, às vezes, não fazem nem toda essa jornada. Só põe aí o influenciador aí. e quer vender. Faz um collab comigo aí. Faz um post no feed e 3 stories. Nossa, isso é tão comum, né? O pessoal vem, quanto custa um post no feed, 3 stories? Aí eu geralmente, eu sou bem ácido, não sei se eu vou perceber. Assim, mas eu respondo falando assim, não tem stories no LinkedIn. Eu falo, não, a gente quer para esse Insta. Eu falei, por isso que você tá fadado ao insucesso, você só tá botando com um canal. Entendeu? Tem O produto mais. que você quer vender, vende lá na outra. Lá é um oceano azul, você não tá anunciando lá por quê? Perfeito. Aí provoca o cara, não, então, é porque me recebi da agência, é o briefing do briefing que vem. E aí eles querem botar todo mundo na mesma muito onde página, tá mas nem essa todo mundo audiência. entrega da mesma forma. Exato. Total. Muito bom, muito bom. Ponto. É o omnichannel que a gente sempre fala, que é É, importantíssimo, né? Isso é muito legal. Casal, tudo está indo muito bem. O tempo voa no Yup Talks Foi muito aqui, né, rápido. cara? Tenho certeza que o tempo passa diferente aqui no nosso podcast. Ó, pra você ter uma porque- ideia, o nosso roteiro mesmo ele não foi seguido nem um pouco. Né? Mas é assim Ainda que é bem legal. que eles deram pra Isso é gente quando e falou flui. assim, ó, tá aqui, mas nem olha. Aí é quando realmente flui, né? Fluiu. O dia que nós seguimos um roteiro no Yup Talks, Nossa Senhora. é porque ou nós estamos com sono, porque a gente não Exatamente. tomou os remedinhos matinais, ou porque alguma coisa está errada. Mas é porque quando o papo é bom, a gente vai construindo em cima dele. Flui muito. Como é que vocês estão? A gente já falou essa perguntinha, né? Tem um momento de parar, tem um momento de parar não, né? De diminuir o ritmo e tal, mas se tivesse que tirar a bolinha de cristal de vocês, planejar aí próximos 5 anos, para onde caminha o negócio de vocês, ou para onde caminha esse mercado? O CPF, tá falando do CNPJ ou tá falando do CPF? Dos dois, a ideia é confundir o entrevistado. mesmo. Cara, em relação às marcas, vou falar da Denavita. Denavita é uma marca... Aliás, o meu papel nesse mercado eu gosto do jogo do equity. Então a Denavita não é para ser um lifestyle business, é uma marca que está sendo construída para ser vendida. Tá. Tá? Espero que isso aconteça, apesar da economia não estar no melhor momento para isso, mas espero que isso aconteça entre o final desse ano e começo do ano que vem.
E a gente já tem uma outra marca para ser lançada Em nos paralelo, próximos meses. E paralelo a isso, o projeto de educação, sinceramente, eu me vejo sendo um G4 da marca própria. Muito legal. Então a gente vai trazer diferentes produtos para diferentes níveis, né, de empresários. Também vamos ter produto para time, né? Então e isso é o que a gente mais gosta de fazer. Isso é o que dá tesão. Estudar, mentoria, entregar mentoria. né? É muito bom, porque você pega as pessoas, você vê assim, como você percorreu, e aí a pessoa tá ali perdida na guerra, aí você fala, não, ajusta, faz isso, e com passo, com Cara, isso é metodologia, muito legal. e você vê a pessoa aplicando e funcionando, e tão mais rápido, então é muito valioso, e é legal ver o Isso resultado, é muito sabe? legal. É verdade, concordo com você. Mentoria é aquela coisa, né? Quando você come tanto, né? Tanto mato alto, né? Na vida, né? Sempre toda hora mato alto, mato alto, mato alto. Aí depois que você sabe roçar tudo isso, e você vê, e você cooperar pro próximo fazer, por isso que a gente é um país de empreendedor, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, né? A nível fiscal, tributário, e por aí vai, né? A gente sempre permanece guerrilhando, porque isso é uma paixão, né? É uma paixão. É uma paixão. Empreendedor é uma paixão, não adianta. Você fala que nem vocês falaram, pô, tá difícil até de dormir. Mas, cara, você gosta disso. Fala pra mudar. Cara, se tirar isso de mim, eu acho que eu entro em depressão, velho. Eu fico doido. Falo, vou fazer o quê? Se não tiver tudo, vou assistir Netflix? É bem O que eu vou fazer? muito bom. E, pessoal, Dubai, em 5 Maldivas. anos, em 5 anos, que quer morar um tempo fora, a gente está olhando isso. E a gente vai estar, daqui 5 anos, casado e com filho, né, amor? Neném, né? Então... A gente vai estar, Você viu? Gostei, hein? Gostei, audiência. Muito bom, hein? Então, Anota assim, aí, eu Fábio, eu voltando, quero convite em nome quero do Yup convite. Talks aqui, Quero entendeu? convite. Pra esse casamento. A gente convida, você não vai ir. Então o seu triângulo ali da família, ele tá lá, só que a família tem ali também o tempo dela de estar mais forte. E a gente tem isso combinado, né? Eu falei assim, eu vou acelerar muito forte nos próximos 3 anos. Depois eu vou pro salão, pro spa e ter neném. É o objetivo que você chegou. Ó, no começo não veio time. Acabou de vir time. O deadline tá pronto aí. 3 anos. Mas você sabe, a gente participou de um evento um tempo atrás que foi muito interessante para um grande empreendedor bilionário brasileiro. E a pergunta para ele era exatamente como balancear esses 3. Aí a brincadeira que ele fez, que é muito interessante até para vocês pensarem, Legal. você pega 3 cordões assim e coloca os pontos que você quer. Aqui é o que eu quero chegar como desenvolvimento pessoal, aqui como família e aqui é minha empresa. Você sempre vai puxar eles. Como são cordões de tamanho limitado, quando você puxa um, o outro desloca. Então não tem como. E a pergunta é, tem como equilibrar a vida pessoal, profissional, ser empreendedor? Não tem. O que você pode fazer são acordos pessoais ou acordos com a família, Familiares. de forma que esse cordão ande por um tempo. Então, olha, eu vou dedicar menos tempo aqui porque eu estou dedicado aqui. Vocês estão comigo. É É bem isso. Tem que ser uma coisa cooperada. E a gente tem que dar também o nome aos bois. É o Mariano da Vtex. né? Legal, A gente legal. assistiu e pra mim ele é um cara sensacional. Fantástico, não, super apresentação do Maria. Muita apresentação que a gente assistiu. Até em conjunto foi muito legal. Pessoal, muito obrigado pela presença. Eu queria deixar aqui aquela câmera ali, para vocês quiserem mandar algum recado final para a nossa audiência. Vamos lá, eu quero deixar um recado principalmente para você que é empreendedor, dono de marca, né, e quer escalar sua marca no digital. A gente está vivendo nesse universo aí há algum tempo, a gente tem alguns cases de marcas pessoais, ajudamos muita gente também através do trabalho de mentoria, e agora a gente está indo para o projeto que é um sonho mesmo, né, para a gente, que a gente tem paixão, que a gente ama, que é esse projeto de imersão, né? Quero te convidar para estar lá com a gente vai ter participação do Rony da Reserva, Lázaro do Carmo, a Mari da Max Titânio, Grupo Suplay, vai ter a Salve, vai estar lá nesse evento com a gente, vai ter muita marca legal e a gente vai compartilhar com vocês tudo que vocês precisam saber para escalar a sua marca no digital. A gente não vai esconder nada, não vai ser conteúdo raso, superficial. Eu tenho certeza que vocês vão sair de lá com coisa prática para mudar o negócio de vocês. Você pode pegar mais informações tanto no meu Instagram, Dom Barros, pode digitar que você vai me achar, ou Domiciano Barros, no Instagram da Carol, ou no próprio site do Brand Legacy. Show?
Eu reforço o convite para a galera e o pessoal fala muito sobre empreender, ser solitário. A gente está reunindo 100 empreendedores que estão a fim de trocar, que estão a fim de fazer acontecer, com marcas que já são grandes cases para você poder estar lá com a gente também, aprender e escalar a sua marca, que é o jogo que a gente vive e não vamos parar, né? Então a gente convida, eu brinco que pula que tá quentinho, né? Muito bom. Bom, 100 empreendedores junto, para você que tá daí, leva umas caixinhas de lenço, porque o que deve ter de dor compartilhada. Isso é de tanto bom. empreendedor junto, né? Eu brinco que, assim, empreender é bom. O problema é que tem esse dor no final aí, né? Empreendedor, né? Mas faz parte. Gente, muito obrigado pela presença no Yup Talks. Obrigada a vocês. Parabéns aí pela Obrigado história. pelo por Parabéns todos os pelo negócios. trabalho também, pelo podcast, pelos negócios. Muito obrigado. Estamos aqui terminando quase a segunda temporada, mais alguns Opa. episódios vindo aí, Yup Talks que tá voando. E para você que tá mandando aí, não esqueça de deixar o seu curtir, comentar se gostou, se não gostou, compartilhar este episódio. Copia o link, joga naquele grupo de WhatsApp da família, em vez do bom dia, manda aqui o Yup Talks. Convida seus colegas de trabalho, traz um amiguinho para cá para ouvir. É importante, aliás, no corporativo, falar de personal branding é um trend topic do momento, entendeu? Hoje em dia tá na mesa ali dos CEOs, tá na mesa da diretoria, como desenvolver essa marca pessoal. Então você pode dar um passo à frente, né? Assiste aqui esse episódio, conheça lá o conteúdo do Dom e da Carol mais no detalhe. E lógico, né? Não esquece de ativar as notificações do Yup Talks. Até o nosso próximo episódio. Gente, Valeu. muito obrigado. Valeu.